Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. E antes da gente começar o programa, vamos para os nossos recadinhos. Isso aí, vamos lembrando vocês que todos os principais filmes e referências que a gente citar durante o programa vão ficar linkados no post lá no nosso site. Lembrando que agora temos também no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos, para quem quiser assistir com antecedência e já ir, vendo os filmes antes do programa mesmo. É só acessar a aba Calendário. E claro, a gente está em todas as redes sociais aí, Twitter, Instagram, Facebook. Temos um Letterboxd do Feito por Elas. A gente quer pedir para vocês também, se puderem, avaliar a gente no iTunes, porque isso ajuda a gente a ter mais visibilidade, o podcast. E lembrando que, além do site do feed, a gente também está no Spotify, no Deezer e no YouTube. Você também pode ajudar a gente pelo Padrim ou pelo Patreon, nos amadrinhando no padrim.com.br/feito por elas ou patreon.com/feito por elas. E as pessoas que nos amadrinharem e nos apadrinharem também participam das escolhas das nossas pautas e recebem uma newsletter quinzenal que tem um conteúdo que é criado e curado por nós e que funciona como um complemento ao que a gente faz aqui no podcast. A gente também tem um grupo no Telegram onde rolam conversas principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. O link vai ficar na postagem. Bom, e eu tô aqui numa situação que remete muito a situações inusitadas da protagonista da série que a gente vai conversar. Tô tendo que gravar o podcast fanha, então peço desculpas aos ouvintes porque estou numa crise de rinite há 4 dias e não sei mais o que fazer. A vida precisa continuar, as gravações precisam serem feitas. É isso, tenho que encarar, E então, mini spoiler, mas não, porque já estamos entrando no programa. O nosso programa de hoje vai ser sobre a Phoebe Waller-Bridge maravilhosa. Incrível. Um brinde às crises. São as crises que, movem a nossa força criativa, Então... Maravilhoso, um brinde a isso. Tem muito a ver com o tipo de personagem que ela cria, E a Phoebe, ela nasceu em 14 de julho de 85 em Londres. Em 2005, ela começou a trabalhar com teatro. E é curioso isso, porque até hoje ela ainda tá trabalhando no teatro, Quem acompanha o Instagram dela vê, às vezes, ela, levando presentes pro pessoal na fila do teatro, essas coisas, levando drinks, bons drinks. E ela começou a atuar em 2009, porque tem isso, ela trabalhava nos bastidores, no início, não no palco, E nesse mesmo ano, em 2009, ela começou a trabalhar com a TV. Em TV, E em 2013, ela escreveu e estrelou a peça chamada Fleabag, que passou por vários teatros em Londres, Tá em cartaz até hoje. Em 2015, ela participou de uma temporada de Broadchurch, que é uma série super elogiada, que tem a Olivia Colman como protagonista. Eu nunca vi Broadchurch. Alguém de vocês já viu Broadchurch? Não. Ainda não, mas eu quero. Pois é. E em 2016, ela escreveu e protagonizou uma série chamada Crashing, que está disponível na Netflix, E pela qual ela foi indicada ao BAFTA de talento estreante. Então, ela teve uma carreira muito meteórica, na TV, porque foi ontem, 2016, que ela já estava ali estrelando, escrevendo a própria série e sendo premiada, E logo em seguida ela começou a trabalhar na adaptação para TV da peça dela, Fleabag, que virou um seriado, A primeira temporada passou batida no Emmy, mas teve 6 indicações no BAFTA e ganhou uma de melhor atriz em programa de comédia para a própria Phoebe. A segunda temporada, que foi ao ar esse ano, em 2019... já foi, um sucesso muito maior. Teve 11 indicações ao Emmy, ganhou melhor elenco, melhor fotografia, melhor roteiro para a própria Phoebe, melhor direção, melhor atriz, também para Phoebe, e melhor série, também para Phoebe, porque ela é produtora da série, Todos esses prêmios nas categorias de série de comédia específicas, E ela saiu, então, com 3 Emmys esse ano. E ela foi, em 2018, contratada pela Amazon, escreveu e produziu a primeira temporada do seriado Killing Eve, que é adaptado dos livros de Luke Kennings. Para esse trabalho, ela também foi indicada ao Emmy de melhor roteiro de série dramática, mas ela não atua, São outras atrizes que são as protagonistas. E, no momento, ela está contratada pela HBO para criar uma série chamada Run,
e é uma das roteiristas do 25º filme do James Bond, que deve estrear em 2020. Então, assim, de 2016, quando ela foi artista revelação, né, uma das artistas revelações indicadas pro BAFTA, pra agora, mal passou 4 anos, né, não completou 4 anos ainda, e ela tá nesse ritmo aí, alucinado, né? Cara, é a mulher do momento, assim, né? Não tenho nem o que falar pra Phoebe. Maravilhosa. Eu assisti Crashing também depois 2 vezes em uma semana. Fleabag, tipo, em um mês eu vi 3 vezes e já tô pensando quando que eu vou ver de novo. É um furacão, essa mulher não existe, assim. Eu tô encantada e tá todo mundo encantado junto, né? Quem conheceu, quem não conhecer, para o que tá fazendo e vai conhecer a Phoebe. Ela é incrível, assim, não tem como passar despercebida. Acho que essa coisa da carreira dela, né, o sucesso da carreira dela ser tão meteórico tem muito a ver também com a própria forma como que ela raciocina e consegue construir piada, porque é tudo rápido, né, tudo muito... Ela tem um timing perfeito, assim. É maravilhosa, fiquei fã. Eu só vi Fleabag até agora, mas, assim, foi ver e ficar grudada, assim, eu não consegui piscar de tão interessante. Então eu quero ver todas as outras coisas, quero acompanhar essa mulher incrível. Essa sensação de querer ver tudo foi exatamente o que eu passei. Eu assisti Fleabag a primeira vez em junho ou julho, não tenho certeza. Foi por indicação do nosso grupo do Telegram, né? Os nossos ouvintes que estavam lá no grupo já eram fissurados e fãs fervorosos da Phoebe, fizeram muito, assim, uma campanha pra todo mundo que... Até hoje ainda rola essa campanha, todo mundo que ainda não assistiu Fleabag no grupo é meio que obrigado a assistir Fleabag. Então, como uma pessoa que respeita as regras do grupo, né? Eu fui lá e assisti Fleabag, fiquei apaixonada e assisti as 2 temporadas de uma vez também. E fiquei, gente, eu preciso ver mais coisas dessa mulher, assim, porque ela é maravilhosa. Aí eu fui na sequência assistir Killing Eve, apesar de não ter ela como atriz, mas é o roteiro dela. E é muito instigante, a gente vai comentar um pouquinho depois, assim, porque também é interessante, porque é outro tipo de narrativa. E aí cheguei agora próximo dessa gravação e resolvi pegar o Crashing, porque eu já tinha visto algumas pessoas dizerem que era menos interessante, não era tão bom, porque era o primeiro trabalho dela. E eu fiquei, gente, blasfêmia, acreditem em Phoebe, assistam Crashing, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí agora eu revi o Fleabag pra gente gravar hoje, né? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre cada uma das séries, embora a gente vai focar mesmo no Fleabag, porque é o maior sucesso, né? Eu só queria trazer aqui uma fala dela, porque recentemente ela teve no Saturday Night Live e ela disse assim: as pessoas acham que só porque eu escrevi Fleabag sou como minha personagem, depravada sexualmente, boca suja e perigosa. E eu tenho que dizer, sim, vocês estão absolutamente certos. É isso aí. Perfeita, sem defeitos. Bom, e Crashing, que foi esse primeiro pequeno sucesso que ela teve, né? Acho que ficou um pouco mais contido no cenário britânico e que agora que as pessoas estão assistindo Fleabag, elas estão redescobrindo, porque talvez não tenha saído tanto do Reino Unido, né, na época do lançamento, né? E foi cancelada com só uma temporada, é rapidinha de assistir, são só 6 episódios de 20 minutinhos, né? E é sobre a Lulu, uma personagem que a própria Phoebe interpreta, né? Que ela chegou de mudança em um hospital abandonado, que tem um esquema que as pessoas se tornam guardiões de imóveis que são utilizados para moradia de fins sociais, né? E aí nesse imóvel mora já um amigo de infância dela e a noiva dele e várias outras pessoas, né? Então tem toda essa dinâmica do relacionamento dessas pessoas que estão morando nesse lugar. E é isso, assim. Inclusive, para convencer a Estê a assistir Crashing, eu falei que a Lulu é muito como se fosse um prequel da personagem do Fleabag, assim. Ela funciona muito como se fosse a própria Phoebe colocando um pouco das ideias do que viria a ser Fleabag
no papel, assim. Eu acho interessante assistir tendo isso em mente, que como antecedeu um pouco, né, a criação da série, embora ela já tinha feito a peça de teatro do Fleabag, né? Mas, assim, a narrativa, ela funciona um pouco como um prequel, né? O que tu achou, Esther? Nossa, eu gostei demais. E é bom, justamente assim, porque a gente fica no frenesi do Fleabag. Meu Deus, eu só queria ver Fleabag, não quero fazer mais nada da vida, eu quero só Fleabag. E aí você acha uma coisa alternativa pra fazer, é bom, assim, né? E é uma série mais divertida e mais leve do que o Fleabag, né? Porque Fleabag é uma dramédia, a gente vai chegar lá, mas o Crashing, a gente ri muito, assim, é muito... é bem mais focado nesse humor mesmo, assim. Tem uns momentos dramáticos, né? Tem umas questões mais profundas, existenciais também. Ela já tem uns elementos que ela vai retomar em Fleabag, né? Como a Isa disse, né? A questão do luto, às vezes, né? Eu acho que ela brinca muito com a questão da honestidade dos personagens. O que a gente fala e o que a gente faz. Às vezes é muito contraditório, assim. Nas cenas a gente vê isso, assim, a pessoa fala uma coisa e faz outra completamente diferente, né? Atitude. Então, é uma série muito massa mesmo. E a Phoebe, ela trabalha muito bem os personagens, né? Acho que pode ser do teatro isso, mas ela dá protagonismo para todo mundo. Todo mundo é importante, a gente se importa com todo mundo. E ela se constrói, né? A protagonista do Lulu se constrói a partir dessas relações mesmo, né? E ela chega ali, acho que chama Crashing até porque esse hospital que tá desativado, né, ele tá caindo aos pedaços. Uhum. É um lugar bem, né, complicado, assim, de morar. E ela chega pra acabar de detonar isso, assim. Ela acaba de desmoronar quem tá ali e jogar tudo na parede mesmo, né? Ela com o cululu dela, que é um ukulele, mas é o cululu, porque ela é Lulu. Ela faz todo mundo falar verdades e coisas que estavam embaixo do tapete. Então é muito bom mesmo. E eu costumo não gostar, assim, de comédia escatológica. E até isso eu acho que ela trabalhou bem. Até, assim, um humor mais grotesco mesmo, ela consegue fazer. Então, fiquei encantado. Adorei Crashing. Recomendação aí, Netflix. Pois é, a parte do humor escatológico é uma que eu tiraria, assim. Mas... não, claro, mas assim, não me incomodou igual me incomodaria geralmente, sabe? Não, eu entendo. Eu perdoei, assim. Eu achei de boas. Até. É mais bem amarrado do que costuma ser uma simples piada de peido que geralmente tem em filme pastelão, assim. Sim. Né? É como se ela naturalizasse isso, assim, né? Tipo, na forma como ela faz. Tem piada de peido nesse? Tem. Tem, sempre tem. Phoebe não consegue resistir, não. Ela adora. Ah, então é uma especialidade dela. É uma especialidade dela. Mas o que eu acho que é realmente impressionante é isso, assim, é esse microcosmos de personagens que ela cria ali, que todos eles estão se relacionando, tem que conviver, porque é um ambiente, como a Esther falou, caindo aos pedaços, né? Uhum. E a gente consegue entender cada um Sim. deles, mesmo sendo só 6 episódios de 20 minutos. É um filme, a duração da temporada inteira da série, né? E são muitos protagonistas e tem espaço para todos eles. E uma coisa que eu acho bacana dela, que vai se repetir muito no Fleabag, é como ela consegue fazer esse humor autodepreciativo, né? Uhum. E assim, a personagem da Lulu também, assim como a protagonista de Fleabag, não é uma pessoa, teoricamente, pela qual as pessoas deveriam nutrir simpatia. Não é uma pessoa fácil de se gostar, né? Teoricamente, né? Eu acho que ela talvez tenha conseguido equilibrar mais alguns desses aspectos que se repetem depois em Fleabag, propriamente dito. Porque, inclusive, eu reparei quando eu tava cadastrando como assistir os episódios do Crashing no TV Time, né? Que é o aplicativo lá que eu uso, né, pra marcar como vistas séries, né, que a maioria dos comentários de pessoas que assistiram era que eles não gostavam da Lulu. E, por exemplo, tinham muito mais simpatia pela noiva do amigo de infância dela do que pela Lulu, que ela era muito desagradável, que ela fazia as coisas muito pra ferrar com as pessoas, assim, né. Mas essas mesmas pessoas provavelmente amaram Fleabag. Ou seja, talvez em Fleabag ela conseguiu equilibrar um pouco melhor o fato de que é uma protagonista que a gente não deveria gostar, com um pouco dessa vulnerabilidade que tem a personagem que nos aproxima dela, né? E aí, bom, já tô
pulando um pouco, mas eu fiquei pensando nisso, assim, porque a Lulu é basicamente a protagonista de Fleabag. Então, pra mim, chama a atenção que ela tenha tido uma rejeição tão grande por parte do público, ao mesmo tempo que a Fleabag é adorada, né? E as duas, assim, né? Elas são muito humanas e falhas, né? Elas fazem coisas muito questionáveis, elas são subversivas. São agentes do caos total, né? Então isso é muito corajoso, é muito difícil. Você não ser uma vilã e você conseguir esse nível, assim, de complexidade numa protagonista, né? É muito admirável. Uhum. E Fleabag tem a evolução, vamos dizer assim, né? Que ela acabou de lapidar o diamante, que é a questão que ela retoma da principal questão, né? Que ela quebra a quarta parede o tempo todo. E isso em uma série é muito... Nossa. Ela... Bom, brechtiana, né? Vem do teatro. Total. Brecht, quebrar a parede. É isso mesmo. A plateia interage. Antes da gente ir pra Fleabag, eu só queria comentar rapidinho sobre Killing Eve, porque só eu assisti, né? Killing Eve é uma série que não tem absolutamente nada a ver nem com Crashing e nem com Fleabag, porque, na verdade, é uma série de suspense e de investigação, detetivesca, né? Que é sobre uma investigadora, que o nome dela é Eve, é interpretada pela Sandra Oh, né? E ela fica fascinada por uma assassina de aluguel que atende pelo nome de Villanelle. E ela é interpretada pela Jodie Comer, que ganhou o Emmy e o BAFTA de melhor atriz de drama pela segunda temporada do Killing Eve. Enfim... Dá pra ver claramente que é um trabalho, vamos dizer assim, de aluguel, né? Que ela foi contratada pra pegar esses livros e adaptar o roteiro em formato seriado. Mas o trabalho que ela faz é muito interessante. E eu fico pensando se não foi por causa de Killing Eve que ela foi contratada pra fazer o filme do Bond, sabe? Porque tem essa coisa de investigação, mas tem um certo glamour. A Villanelle é uma vilã. Villanelle, pra quem não pegou a referência, é literalmente vilã em francês. Ela é uma moça russa que fala não sei quantas línguas e é meio que uma... Ela é contratada por grupos específicos para matar pessoas importantes, vamos dizer assim, né? E aí a personagem da Sandra Oh começa a perceber que esses crimes que aparentemente não estão conectados entre si, de pessoas famosas que morrem de maneiras que parecem mortes naturais, tem uma assinatura por trás e cria essa teoria de que existe um assassino de aluguel, que é meio que um serial killer que tá por trás de tudo, e esse assassino seria uma mulher, o que é algo que é incomum nesse tipo de história, né? E, assim, a relação entre as duas mulheres é extremamente interessante, principalmente na primeira temporada, depois que a Phoebe sai. Como bem definiram lá no nosso grupo de Telegram, a história um pouco vira uma fanfic, assim. Mas... eu acho interessante como elas têm um fascínio uma pela outra, uma pela inteligência da outra, porque cada uma é muito boa na sua própria área, né? A Eve na investigação e a Villanelle em criar esses assassinatos. A Villanelle é uma pessoa extremamente fascinada também por moda e pela aparência, e então os próprios crimes dela são muito estéticos, mas isso significa também que a personagem vai usar os figurinos mais incríveis possíveis nessa série. É um show à parte as roupas que a personagem usa em cena, enquanto a personagem da Sandra Oh tá sempre vestindo qualquer suéter velho de qualquer jeito, sendo o completo oposto dela. Eu acho que o que enfraquece um pouco a série é um pouco essa pegada que eu já achava meio ruim em Hannibal, de pensar que pessoas que são fascinadas por crime ou por serial killers são elas mesmas possíveis serial killers, sabe? Eu não gosto muito dessa linha, assim, narrativa. Mas eu acho que a construção das personagens e as relações que se entabulam ali entre elas são um negócio, assim, maravilhoso. Então, também fica a recomendação, embora não tenha a Phoebe Waller-Bridge pra gente ver em cena, né? Mas é um roteiro, assim, que é muito perspicaz. Eu não sei o quanto que isso também vem do material de origem dos livros, assim, mas eu imagino que o trabalho de adaptação dela tenha muito a contribuir nesse sentido. Eu quero ver, eu gosto de série nessa vibe aí. E Phoebe, né? Não tem erro, não. Também fiquei bem curiosa. E então chegamos à cereja do bolo, né? Fleabag.
O melhor do melhor. Fleabag aparentemente não vai ter uma terceira temporada, né? Foram 2 temporadas de 6 episódios curtinhos também, então são 2 filmes, basicamente, pra quem quiser assistir. E a protagonista é uma jovem de 30 e poucos anos, que é basicamente a Phoebe, né, no caso, né? Vivendo em Londres, lidando com a própria vida, que é uma bagunça, né? Então tem a relação com o pai que é viúvo e namora com a madrasta... Quer dizer, namora com a madrinha dela, né? Que tinha sido pupila da mãe dela. A relação com a irmã, que não é de muita intimidade, embora elas se gostem. E tem o cunhado, que é qualquer coisa, né? A escrotidão. Cunhado é traidor, bêbado, divertido? Interrogação. Divertido, eu acho que é um adjetivo que não se encaixa pra descrever ele. Pra mim, não. Ela até critica... Eu acho que em alguns momentos as cenas com ele, assim, tem uma química, não uma química romântica, mas na atuação que eu achei sensacional assim, pra série. Acho que os 2 personagens fluem muito bem juntos, aí por isso o divertido questionamento. Mas ela mesma questiona isso, né? Dele fazer umas piadas péssimas, constrangedoras e se achar muito engraçado, que é um problema. Acho que faz sentido a gente separar um pouco a nossa conversa em 2 blocos, vamos dizer assim, que seriam as 2 temporadas, porque são narrativas que dá pra ser desconectadas, assim, uma da outra, né? Porque a primeira temporada, ela claramente é uma trajetória fechada da personagem, que provavelmente é a adaptação da peça da forma como ela foi concebida, que é a própria protagonista dando conta dos seus erros do passado e chegando a uma conclusão pra si mesma em relação a isso tudo, né? Porque ela tem um senso de culpa muito grande, que no início da série a gente não sabe por que ela tem essa culpa, por que ela diz que ela carrega uma tristeza, né? Enfim, vai ter spoilers, então pra quem não assistiu ainda, a gente vai mencionar aqui esses aspectos, né? Mas é isso, assim. Então, acho que a gente pode começar falando sobre a primeira temporada desconectada, assim, da segunda, porque eu acho que é um arco bem fechadinho. A primeira... E elas são muito diferentes, né? A vibe das temporadas, né? A primeira é bem fria, assim, bem pesada mesmo. Ela tá numa situação de vida, assim, muito caótica e tudo tá igual em Crashing, desmoronando mesmo. E ela tá, assim, atirando pra tudo quanto é lado e tentando entender o que tá acontecendo. E a gente, né, que tá aqui que somos os espectadores, mas nós somos os amigos dela, né? Eu acho que ela conta muito com essa cumplicidade pra entender o que tá acontecendo na vida dela. Que ela joga muitas vezes o questionamento pra gente, né? Isso já começa dessa forma. E eu prefiro a segunda, né? Eu gosto da primeira, mas algumas coisas nela me irritam muito, assim. Tipo, até o barulho da introdução, aquela orquestra desregulada, assim, acho que deixa um nervoso, assim. Que na segunda é completamente oposto, né? Os cânticos, né, gregorianos e tal. Então, isso da cumplicidade, pra mim, foi o que mais me pegou, porque essa quebra da quarta parede, ela é tão fluida e a gente realmente se sente amiga dela, que a gente conhece ela a tal modo que você só de olhar para o que ela faz, né? Só a expressão que ela vira e faz uma expressão, você já sabe o que ela está pensando. Ou você já sabe o que ela poderia falar ali. Isso é muito de cumplicidade, de amizade. Então, eu acho que ela teve esse insight muito poderoso para criar identificação, que é incrível, assim, você se sente amiga mesmo, melhor amiga dela. E quando ela fala, né, nossa, eu não tenho, tem determinado momento, né, que a terapeuta pergunta sobre amigos e tal, que aí ela fala que, não tenho. E aí você se sente assim, olha, tem sim, porque a gente tá aqui, sabe, tipo, a gente tá acompanhando você. É uma coisa muito incrível isso, eu achei fantástico. Ela olha pra câmera de lado e fala, eles estão sempre ali. Então, nessa hora que a gente fala, meu Deus, eu que sou amiga dele. Sabe? É isso, assim, é o insight mesmo. É uma amizade tão fantasmagórica quanto a Boo, né? Que não é à toa que ela chama Boo. Né? Os nomes, a falta de nomes e os nomes dos personagens são
quem tem nome é muito simbólico e a maioria não tem, né? Nem ela mesma. Ela não, realmente. Ninguém se chama muito. Essa falta de conexão geral que tem, né? Entre família, entre todo mundo. É o pai, a madrasta, não tem nome, não é personalizado. Isso deixa todo mundo arquétipo, né? Universal. Então, eles vão simbolizar comportamentos, né? Membros da família. A Claire tem um nome porque tem o Claire, né? É pra fazer o... Eu acho que não é à toa que ela faz isso. Eu acho que ela brinca com a questão dos figurantes também, de não dar nome, assim. Fala, ele é o cara do bar, ela é a garçonete carente. No IMDb a gente vê muito crédito, assim, né? Então, e alguns têm nomes, tal. Aí fica mais específico, né? Mas não é à toa que ela não dá nome pra todo mundo. Pra ser uma coisa universal. Né? E eu acho significativo isso que ela mesma não tenha nome, porque Sim. Embora a série se chama Fleabag, que seria saco de pulgas, que é algo ordinário de baixa qualidade, que é como se ela estivesse se referindo a si mesma, mas esse é um apelido que ninguém na série confere a personagem, a protagonista, ou seja, não é algo que seja realmente o apelido dela, talvez seja a forma como a Phoebe usou pra descrever ela, mas ela não tem nome em momento algum. Uhum. Não, ela não é chamada, eu acho que também é pra revelar isso, assim, que é como se ela não fosse conhecida, não fosse íntimo bastante. Essa carência da conexão mesmo, que nós vamos descobrir só na segunda temporada o que rompe um pouquinho isso aí, né? Quem vai chegar que vai conseguir romper um pouco essa... E ela cria esses vazios, né? É ela que meio que se afasta das pessoas, né? Claro que ela tem os motivos dela que são apresentados na série, assim, né? Mas é uma coisa muito dela, assim. Agora, essa coisa da quebra da quarta parede que vocês estavam falando, eu só queria dizer que, bicho, ela é uma atriz fenomenal, né? Porque ela só olha pra câmera e eu dou gargalhada, assim, com aquelas caras que ela faz. Só o olhar dela já é muito engraçado. E tem uma questão que você comentou comigo também, Isa, quando você tava me indicando a série. Que é uma cumplicidade se a gente confia nela, né? E depois ela mesma vai quebrar isso. Né? Vai acontecer uma revelação ali no final da temporada que você cai pra trás. Você fala, não acredito que isso aconteceu. Uhum. Né? Que ela foi capaz de fazer isso e tal, e humaniza demais a personagem. Né? Mas realmente, ela tá olhando no olho, então você meio que sabe onde você tá pisando. Só que não. Ela não te mostrou tudo, ela não consegue mostrar tudo. Mas é porque ela não tá admitindo nem pra ela mesma, né, o que ela fez. Tanto que a irmã dela é que precisa chegar e dizer pra ela, depois do que você fez com a Bu, que foi a primeira vez que alguém teve coragem de colocar... assim, na mesa pra ela, né, apresentando a situação que, como a irmã dela falou, que era o modo como os outros estavam vendo, né, de fora, mas a própria personagem não tava admitindo pra si mesma, né. E nesse não admitir, obviamente que ela não ia compartilhar com a gente de cara, né, porque como a gente tá sendo cúmplice dela, então a gente vai descobrindo também à medida que ela resolve nos passar esse tipo de informação, né. Tanto que quando tem essa questão, é a quebra da temporada, né? Ela vai fazer um processo completamente diferente para lidar com esse fantasma da amiga, né? E o que ela fez. E a série toda também é fantástica porque trabalha essa questão do corpo, né? Muito, sim. De envelhecer, de se relacionar com o corpo, né? O que isso traz de bom, o que isso traz de ruim. O corpo da mãe dela, que tá simbolizado ali na estátua, né? Que faz um ciclo nas 2 temporadas, né? Que é uma estátua que a madrinha e madrasta dela cria e ela, né, fica indo e voltando na vida dela o tempo todo. Isso também é a metáfora do corpo da mãe dela, que ela tá tentando se apropriar ali de novo, né? E tá sempre presente. Que ela não sabe que é o corpo... ela não sabe ainda que é o corpo da mãe dela, mas toda essa relação com o corpo, ela fala numa cena que ela tá surtando, né? Será que é só isso que eu tenho, né? O meu corpo jovem e atraente? E depois disso, o que vai sobrar, né? Então isso tudo... Até virar outra coisa na segunda temporada, mas enfim. A própria questão da sexualidade posta no corpo é central pra série, né?
porque a forma como a gente conhece ela a primeira coisa que a gente vê é uma cena de sexo já na série, né? E aí ela é colocada, assim, sempre como essa mulher que ela busca esses momentos, assim, ela, tipo, encontra o cara no ônibus e já passa o telefone porque ela já pensa que pode sair com ele, aí pode transar com ele depois, assim, ela tem um grande desprendimento em relação a isso, que parece que é algo que é uma facilidade pra ela, que é algo com que ela não se importa, mas que depois ela ao mesmo tempo mostra como se fosse algo que ela não tá bem resolvido, mas isso não é colocado de uma maneira estigmatizada. A sexualidade dela nunca é colocada como algo negativo ou como um estigma. É só porque é realmente uma relação complexa que ela tem com a própria noção de corpo e de sexualidade dela e a forma como ela usa a sexualidade para se relacionar com as outras pessoas, perpassando aí esse trauma que ela tem, que eu acho que a gente tem que falar, porque a gente tá rodeando sem falar o que aconteceu, né? Porque a princípio ela tá fugindo do vazio que ela sente pela perda da amiga usando isso. Só que quando ela tem o insight, ela fica até abstêmia, né? Porque ela percebe que isso pode gerar consequências muito negativas, que foi o grande erro que ela fez, né? Que ela ficou com o namorado da amiga. Então, isso é colocado de uma forma... Então, a culpabilização que ela fica leva ela a fazer o contrário depois, né? Ela volta, o ficar bem dela vai ser, ela vai se cuidar, ela vai conseguir ser independente nos negócios e a busca dela vai ser mais interna, né? Ela não vai ficar, tipo, procurando relações físicas. Não que isso seja... Exatamente. Não que isso seja julgável um problema aqui, mas é o processo da personagem. Aí ela já procura uma pessoa que seja melhor pra ela e tal. Ela passa a se compreender, né? Olhar mais pra si, ficar olhando menos para as relações e com quem ela pode se relacionar, né? Acho que é menos entrega e mais se fechar um pouco, assim, também para se entender, né? Se curar sozinha, sem precisar do outro, assim. Mas essa coisa da sexualidade eu achei muito massa, porque é muito natural, né? A forma como ela lida. Por exemplo, ela vai no sex shop normalmente, ela dá um vibrador de presente para a irmã. Então, assim, isso é bacana, porque a gente, pelo menos eu, penso assim, eu sempre fico pensando que a gente teve uma criação que sempre esse assunto foi muito tabu, né? Essa coisa de sexo, falar sobre prazer, sobre desejo, a gente reprime muita coisa. Então é sempre um alívio você ter uma personagem em que isso é mais livre, né? Em que você consegue se identificar porque ela está falando de coisas que você gostaria de estar falando também, sabe? Com essa naturalidade. Isso é muito importante, assim. Inclusive porque começa, né, falando até de sexo anal. Se sexo já é tabu, sexo anal, então, é o tabu do tabu. E aí ela fala de uma maneira tão sincera, né, faz uma performance ali que é, sabe, tão sincera que não tem como você não se encantar, assim, porque tá exatamente lidando com esses assuntos de uma maneira que a gente normalmente tem algumas amarras ainda. É interessante como ela tá tão à vontade com essas questões de sexualidade pra ela, que isso deixa outras pessoas pressionadas, né? Então, o do esquilo, o dos dentinhos, né? Que ela conhece no ônibus, ele fica o tempo inteiro tentando fazer uma performance de masculinidade, de presença sexual que não condiz com o que ele é de verdade, culminando na festa da família dela, que ele tenta jogar ela em cima do balcão e diz assim que ele só tava tentando ser sexy, ou seja, assim, a noção de que ele... Por causa da liberdade sexual dela, ele precisava ter um tipo de performatividade, um tipo de exposição da própria sexualidade também, com a qual ele não estava acostumado, e isso deixava ele pressionado a ponto de não saber como se comportar em público com ela, assim. Total. Então, assim, isso me chama a atenção, como que essa presença forte dela e o fato de ela tá muito de boa com ela mesma nesse aspecto... deixa as outras pessoas, assim, meio hesitantes sobre como lidar.
E até aquele outro. São extremos, né? Novamente, a Fleabag funciona em extremos. Então tem o cara mais horrível que você vai ver, que é esse do dente, e o cara muito bonito, assim, tipo, que você olha pra ele e fala, velho, que galã, que cara perfeito. Então ela tá se relacionando com os dois na maior parte do tempo. E esse cara, o galã, é um cara que, tipo, tem a vida perfeita, teoricamente, né? Ele desconhece a insegurança, a solidão, só que ele brocha com ela. Uhum. Então, tipo, as representações do masculino e a crise que isso tá, que ela faz, também são muito boas, né? O cara do banco, do empréstimo. Totalmente subvertido. O perdão, né? Em relação a ele e o que ele era, o que ele virou, né? É muito fantástico como que ela trabalha o feminismo. Ela até questiona várias coisas do feminismo em alguns pontos. Se ela é uma feminista má, ela fala isso, né? E aí os contrastes, né? Porque a relação com a irmã dela. O pai leva elas para o encontro. Mulheres falam, né? O primeiro encontro é para elas falarem, se comunicarem. Mais lá na frente, o segundo encontro é um encontro de silêncio, que é o lugar budista lá que não pode falar nada. Então, assim, o pai tá tentando. O pai não consegue se comunicar e ele tenta ajudar as duas de todas as formas, né? A ter uma relação melhor, né? Manda elas pro médico e tudo. E esse cara do banco, né? Enquanto elas estão lá no processo de silêncio, os caras estão num encontro completamente diferente, né? Que é de gritar todo esse ódio, toda essa misoginia pras mulheres, pra tentar se tornar um cara melhor. Então, assim. Né? Tinha que ser o contrário, na verdade. Pois é. Não é quem que deveria ficar em silêncio, né? Processo Não, aí. E a lógica, né, de tipo, faz os caras xingarem as bonecas infláveis pra eles se tornarem homens melhores em relação às mulheres. Sim, é assim, muito tipo, irônico. Processo... É muito bizarro. Não, e ainda tem a parte lá das mulheres que elas não só têm que ficar em silêncio, como elas também têm que fazer o quê? Afazeres domésticos, limpeza, cuidar do lugar, então... Não, essa parte foi, acho que, talvez a que eu mais ri na série toda. Então é bem isso, assim, é até um microcosmo para falar da nossa sociedade, né? Essa coisa de onde fica a mulher e onde fica o homem. E, na verdade, esse tratamento deveria ser o contrário. Bem o contrário, assim. Eu fiquei... E o tempo todo tendo que escutar vadia, vadia, vadia. Aquilo tem muito a ver com o quanto, né, que a gente sofre com isso o tempo todo, assim. Eu não quero contar, mesmo podendo ter spoiler, mas tem uma cena nesse lugar da meditação que a irmã dela tem uma crise de riso que emenda numa crise de choro, que acho que é uma das melhores cenas da série, assim. Que é uma piada que a Fleabag faz e é fantástico. Questionando justamente isso, né? Que lugar que essas mulheres estão ainda pagando para isso. Né? Outra coisa que eu ia comentar é que, tipo, nessa coisa toda que a gente falou do corpo... não tem nudez, né? É uma série que tem cenas assim, mas ela nunca fica nua. Não tem nudez frontal nem de ninguém, assim. Então é um detalhe interessante. Tipo, ela não precisa mostrar tudo. Não que mostrar seja errado, mas eu fiquei... Poxa, ela não fez topless em nenhum momento, nem em Crash, nem em Fleabag, e ela tá falando disso o tempo todo, né? É bem interessante mesmo. Acho que tem só um momento que, no primeiro episódio, quando ela ajuda uma menina que tá bêbada, ela tá esperando um pouco do peito táxi, da menina, e aí a menina tá com o peito pra fora, e ela vai à ajuda, verdade. Porque, né, a menina tá vulnerável ali, então ela vai e veste a menina, então nessa hora aparece peitinho. Aí a menina confunde ela com o cara. Essa coisa do corpo também tem algo ótimo, né, porque exatamente quando ela vai falar sobre essa questão de, será que somos más feministas, né, que ela tá naquele congresso, e aí, né, quem aqui trocaria, sei lá, não me lembro como que é que fala a pessoa, mas... 5 anos da vida pelo corpo perfeito. 5 anos da vida pelo corpo perfeito. Tipo, elas nem hesitam, é tipo, ó... Então, é uma coisa assim, é tão sincero, sabe? Porque, querendo ou não, por mais feminista que a gente seja, a gente sempre tem as nossas noias com os nossos corpos. A gente sempre tem esse, né, o padrão de beleza ali, pressão meio como estética, um fantasma, né, pra gente. Essa pressão, ela tá presente. Por mais desconstruída que a gente seja, assim, em algum momento a gente
sabe, tem essa recaída em relação a isso, em relação ao corpo, em relação à nossa própria beleza. Essa coisa do cabelo também, eu acho muito legal quando ela afirma: cabelo é tudo. Tipo, se você tá num dia de cabelo ruim... É a diferença entre um dia bom e um dia ruim. Exato! E é assim mesmo, gente. Só, sabe, só sendo mulher, eu acho, pra entender essa relação tão visceral que a gente tem com o cabelo. E o próprio cabeleireiro fala: não, amiga, não resolva a sua vida aqui, bem. Tipo... Não. Tá achando que vai resolver cortando o cabelo? É porque a gente se pressiona também com o passar do tempo, né? Com ficar mais velho e tal. E eu acho que isso também é bem comentado numa cena mais lá na frente que tem a exposição Isso é na segunda temporada, eu acho, né? Que tem a premiação das mulheres empreendedoras lá. E aí tem uma personagem maravilhosa, que é a Belinda, que ela sai pra tomar um drink. E aí ela fala que a menopausa é libertadora, que não tem nada disso. Nossa, você tem 30, tá péssimo. Vai ficar bom quando você tiver quase 60. Que aí a gente não vai ser mais uma máquina com partes, que ela fala, né? E que, nossa, ela faz altos questionamentos, assim, de que a mulher carrega a dor, né, no corpo desde sempre. Que a gente tem muitos processos desde pequena, né? Procriação e tal. Já os caras, eles procuram a dor externa, né? Então, essas filosofias que ela levanta aqui são muito... Embora essa fala dessa personagem, eu acho cisnormativa, assim, né? O que ela fala, né? Sim, sim. É questionável, mas são reflexões filosóficas. E outra coisa, porque tem na primeira temporada esse momento da palestra, onde elas levantam a mão quando a palestrante pergunta, né? Quem que trocaria 5 anos da vida pelo corpo perfeito. E isso escancara também essa pressão que a gente... Que vocês estavam comentando, né? Essa pressão estética que a gente, mesmo sendo feminista, tá sempre vulnerável a isso e, de certa forma, também é influenciado por isso. E essa personagem, ela traz um outro aspecto ainda, que ela diz que por mais que envelhecer tenha esse aspecto libertador, de se livrar de muitas coisas, até dessa parte biológica do ser uma mulher cisgênero, né? Mas que existe a contrapartida de não ser mais desejada, que ela sente falta de não ser desejada. E então tem também essa coisa de o nosso padrão de beleza não só cria esses modelos ideais de magreza, enfim, pele, cabelo, etc., com o qual as jovens estão lidando, como a partir de uma certa idade, não importa o que você faça, isso nem vai importar mais, porque as pessoas não vão mais estar te olhando como um ser sexual. Então, isso aí também é outro aspecto, né? Porque, enfim, a protagonista tem ali 30 e poucos anos, deve ter mais ou menos uns 32, 33, né? Que é a idade da Phoebe, 33, né? 33. A idade da Phoebe, né? Só que, a partir do momento que tu chega em uma determinada idade, isso também já não vai mais ser uma questão para ela, é o que aquela outra mulher fala, né? Então, achei bem interessante pensar nisso, assim, porque isso é uma coisa que a gente já comentou em alguns programas sobre algumas diretoras que têm protagonistas mais velhas em seus filmes, como é difícil ver o retrato da sexualidade da mulher mais velha, né? E essa sexualidade, ela existe, ela tá lá. Ela só não existe muito na ficção e ela é invisibilizada pelas pessoas externas, porque é como se fosse algo até um sacrilégio, assim, uma mulher mais velha ainda ter desejo sexual e ainda querer ser desejada, né? Exatamente. Perfeito. Isso ainda faz ela ficar mais ansiosa para aproveitar esse tempo, né? Porque a personagem fala, olha, vai flertar, menina, você tá nova, aproveita, tipo, né, que saudade que eu tenho de uma festa cheia de gente lá, pessoas, mas as pessoas são tudo que a gente tem, tipo, é outra lição que eu tirei de Fleabag, assim, tá ruim, mas o que você vai fazer? Você tem essas pessoas no mundo, temos né, pra tem hoje. que lidar, temos que se relacionar como a gente pode, né. É o que essa personagem fala também, né, a Kristen Scott Thomas, quando ela faz toda essa reflexão filosófica mesmo, e essa questão do corpo, da sexualidade da mulher mais velha e tudo. E eu acho que um ponto ali que foi importante para a personagem é isso, passar essa noção para ela da importância das pessoas, e porque num certo momento assim
você compreende que a Fleabag, ela tá um tanto quanto, como que eu vou dizer, tá muito narcisista, né? Ela tá daquele jeito assim, meio que no desprezo dessas outras pessoas que não me compreendem, enfim. Então, essa mulher também é importante para reconectar ela com essa questão da importância das pessoas, apesar das diferenças ali, né? Então, é muito legal, assim. Você vê que ela tem um ponto de virada ali também por conta disso. E a Hillary também ajuda ela nisso. A porco-espinho, fêmea. Porco da Índia. Eu porco gostaria da de Índia. poder falar porco-espinha, mas não é. É porquinho da Índia, né? Na verdade é uma porquinha da Índia. Não é nem porco-espinha, não. É um porquinho da Índia, verdade. Porque eu li em algum lugar que... Eu achei fantástico isso, essa metáfora. Que a Hillary seria o coração da Fleabag. E aí depois que eu li isso, eu só consigo vê-la dessa forma. Porque ela tem ali toda a conexão com o fantasma da Abu e tal. E ela meio que filtra as pessoas que estão na vida. Nossa, que bonito isso. É lindo, porque assim, ela é o que conecta, o que ajuda, assim como essa conversa que ela teve importante lá com essa senhora, ela sabe que a Hillary precisa de carinho. Então, apesar dela falar, pra mim, tipo, um pouquinho da Índia não faz muito sentido não, mas virou a minha vida, né? Tipo, e aí ela sabe que ela precisa, que ela tem depressão se ela não for tocada. Então, ela é uma alteridade, ela cuidar desse bichinho. E as pessoas se conectam com ela muito através da Hillary, né? Ou não se conectam. Tipo, a última cena do cara do dente foi quando ele ficou assustado, ele queria matar a Hillary. Ele falou, que bicho que é esse? Que nojo, que absurdo, não sei o quê. Tem uns clientes que saem e eles nunca mais voltam ali no café, né? Então filtrou a pessoa. O cunhado dela tem afeto pela Hillary e ela fica com nojinho. Pois é, então é um ótimo medidor, assim, dessa conexão da Fleabag com todo mundo. É o coração dela mesmo, a Hillary. E é fantástico. E a Abu também, cara, eu sou apaixonada com o personagem da Abu. Assim, as coisas que ela fala. Todos os personagens são muito surpreendentes, né? A irmã mesmo, a gente pensa, nossa, que bitch. Mas depois, tipo, cara, ela vira outra pessoa, assim, ela... Até não só por cortar o cabelo, mas ela faz todo um processo com a irmã de... Né? Ela é uma rica, mas ela é muito insatisfeita, né? Tipo, ela fala, sou bem sucedida, então é como se ela fosse feliz, mas não é. E o problema dela tá todo nessa insatisfação, porque é uma coisa que a Abu fala, né? Tipo, pessoas felizes fazem coisas erradas, pessoas cometem erros. Quando a Abu faz aquela metáfora que tem borracha na ponta do lápis por causa disso, é a redenção da Fleabag, né, cara? Porque... Nem precisa dizer, né? Ela tá meio que perdoando, assim. Ela sabe que as pessoas cometem isso. Então, essa pra mim é a chave dessa primeira temporada, se a gente for pensar que a série poderia ter fechado aí, né? Poderia ter sido uma minissérie de 6 capítulos, né? Que essa fala da Bu, pessoas cometem erros, por isso os lápis têm borrachas, né? Na parte de trás. E pensar como isso se relaciona com a própria trajetória da Fleabag, de entender que ela errou em ter ficado com o namorado da amiga e todas as coisas que se... desenrolaram a partir disso, né? Mas também entender que nem tudo... Primeiro, assim, nem tudo tava nas mãos dela e que as coisas que estavam nas mãos dela, ela era também um ser humano passível de cometer algo que não estivesse correto mesmo, né? E aceitar isso, né? Então, pra mim, essa primeira temporada é isso. É uma trajetória de aceitação. E a Kel mencionou um ponto que eu achei muito importante agora, que é essa coisa do narcisismo dela. Porque ela é uma personagem que ela percebe os próprios problemas e ela entende como se as pessoas tivessem contra ela, ou sei lá, não entendem ela, ou ela tá sozinha, mas ela também não faz um esforço de tentar compreender as pessoas. Então, no final, quando o pai dela fala pra ela que ele também merece ser feliz, até ali a gente tava vendo toda a narrativa sob o ponto de vista dela. Tipo, meu pai tá pegando a pupila da minha mãe e essa mulher, eu não gosto dela, não vou com a cara dela, etc. Que aí vem outra coisa do feminismo que ela coloca, né? Nós mulheres não somos obrigadas a nos darmos bem ou termos simpatia por todas as mulheres, não é essa questão do feminismo, né? Mas, como a gente estava vendo sob o ponto de vista dele, a gente não percebia que, bom, ele é só um senhorzinho viúvo que tem 2 filhas criadas, que ele tenta fazer o possível em relação a elas e nem sempre talvez ele consiga.
e ele quer continuar com a vida dele. Então esse eu tenho o direito de ser feliz, pra mim também foi muito importante nesse sentido de ressoar algo que é interno a um outro personagem que não a própria Fleabag, nessa lógica do lápis aí, né? Do todos cometemos erros, né? E aí, eu vou puxar pra vocês a segunda temporada, porque eu acho que se a primeira temporada, ela conseguiu completar esse processo de autoaceitação em relação à culpa que ela tinha, a segunda temporada eu acho que é sobre recomeçar e começar a se ver como uma nova pessoa e com as suas novas possibilidades, né? E isso... a primeira frase da temporada é: isso é uma história de amor. E aí, pela construção que ela vai fazer ao longo da temporada, a gente pode pensar isso em termos de um romance, né? Que vai realmente acontecer durante a temporada. Mas eu pego essa frase pra mim, assim, como é uma história de amor dela com ela mesma. Porque ao longo da trajetória que ela constrói pra si mesma, nesses 6 episódios da segunda temporada, ela reaprende a amar a si mesma, a se aceitar. E o último episódio é total, assim, significativo nesse aspecto. E aí eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham dessa segunda temporada enquanto história de amor. Já tô chorando. Já estou chorando de novo. Bom, porque na verdade é exatamente isso, né? Mais sobre ela aprender a amar mesmo, porque o romance que a gente tem aqui, ele é finito, né? Ele não é um romance muito possível de ser, né? De passar muito dali, né? É um romance limitado no tempo, é efêmero. Mas ela aprende muita coisa com isso, né? O que rumando pro final, né? Assim, a gente não vai falar agora do final, mas aquela frase, né? Vai passar, né? Você justamente aceitar que não é só você, né? Tem a escolha da outra pessoa que você ama, né? Eles conseguem, ela e o padre, na verdade, Hot Priest, né? O crush universal de quem viu Fleabag. Como não amar Hot Priest? Eles conseguem... Eles querem bastante ali para realizar um desejo, né? E uma conexão... É a conexão mais forte que ela tem, né? E é tão forte para ele também que ele passa por cima de questões, né, morais e questões que ele escolheu para a vida dele para poder concretizar isso, né? E tem toda a questão da adrenalina, o poder que isso gera, que é questionado na terapia, né? De você ficar como uma pessoa que não pode, né? Porque tá numa instituição religiosa, né? Mas é muito, no final é muito maior que isso, né? É altruísmo ali, ela se doa realmente para... Ela começa a se conectar de verdade, não só com ele, mas melhor com a irmã, com o pai, com todo mundo. A partir desse processo que ela desconstruiu todo na segunda temporada, né? É o oposto da primeira temporada. Tudo que acontece aqui. Sim, não à toa eles comentam, né, já no início aí, que ela tá... o tempo todo assim ela tá lembrando ali desse episódio do funeral em que ela surpreendentemente acorda bem, né? E todo mundo assim comentando sobre isso e o quanto que isso é tipo meio que constrangedor, incoerente com a situação, enfim, ela se sentiu tanto, nossa, mas como que eu vou explicar isso, né? Eu tá bem nesse momento, assim. E essa segunda temporada é sobre ela estar melhor mesmo, assim, porque você percebe essa mudança, não só na questão de que depois que ela conseguiu o financiamento, ela resolveu as contas, o café tá cheio, ela inclusive tem clientes que são, né, clientes conhecidos, isso eu achei super legal também, que ela criou uma comunidade ali, então você vê que ela tá bem, até o modo como ela começa também, tirando a parte lá que ela, né, tá com a cara machucada, não vou dizer porquê, para não estragar a experiência, mas assim, você vê até por como ela tá vestida e tudo, que ela tá melhor mesmo, assim, tá mais centrada em si. E essa questão do amor próprio. E eu acho que, para mim, é uma comédia romântica, no sentido de se amar, aprender a se amar, para aprender a deixar os outros também te amarem, sabe? Porque eu acho que passa muito por isso. Assim. Tem uma música do Paralamas do Sucesso que fala: saber amar é deixar alguém te amar. É saber identificar isso.
Porque como ela se cobra muito, tinha toda aquela culpa, você percebe que ela não deixa as pessoas conhecerem ela, não deixa as pessoas amarem ela de fato. Até o padre mesmo tem uma dificuldade no início, porque ele pergunta muito, né? E ela fica desconcertada. Poxa, mas você tá perguntando demais. Fugindo das perguntas. E eram perguntas simples, assim, de conhecer mesmo a pessoa. E aí você percebe o quanto que ela tava ali criando essas barreiras. Então, era preciso ela se amar, ela gostar de si, para deixar as pessoas se aproximarem, as pessoas se amarem a ela. Então, eu achei isso bem bonito mesmo, né, nessa segunda temporada. E vocês comentaram sobre a irmã. Engraçado que em nenhum momento, assim, eu senti a irmã como uma bitch, sabe? Eu acho que a atriz também é tão boa, porque eu percebia nessa irmã... eu percebia nessa irmã o quanto que ela guarda as coisas pra si, sabe? Ela guarda o sofrimento pra si. Então, ela passa essa ideia de durona, mas é porque ela não quer deixar a fragilidade exposta. Que é o contrário da irmã. Exatamente. Né? E aí eu fiquei pensando, porque eu sempre quis ter uma irmã. Eu acho tão legal essa coisa de você poder ter alguém para compartilhar os problemas da família. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas eu acho que ter uma irmã deve ser uma coisa assim, sabe, bem diferente, exatamente para falar dessas dificuldades de família, que é outra coisa também que a série traz muito bem, né? Essas incoerências, essas contradições, essa coisa que você tem que ir naquilo, você tem que passar por aquele evento, naquele almoço, naquela reunião, você não quer, mas você precisa. E essa coisa da passividade, agressividade também. E eu acho que elas têm, mesmo sendo tão diferentes, elas têm essa cumplicidade, né, que eu fiquei querendo pra mim mesmo, assim, que elas falam, né, nós não somos amigas, somos irmãs, mas é um tipo de amizade também. Ela fala. Ela tem uma crueldade, né? É um laço, né, elas vão sempre ter que lidar com esse vínculo que elas carregam, mas eu também não acho que a irmã seja bitch aí, como... repetindo o termo, né? Eu acho que ela lida com as coisas de uma forma diferente. Ela é uma pessoa mais fechada. Ela não tem o humor da Fleabag para lidar com as coisas, né? Então, ela parece que tem uma dificuldade maior de expressar e de se relacionar com essas coisas que estão acontecendo. É até um mecanismo de defesa mesmo, assim, né? Porque em alguns pontos ela, justamente por essa fragilidade mesmo, ela fala, eu tenho minhas piadas também, eu sou interessante também. Assim, ela tá surtando, né? Ela pra chorar, assim. Então é uma personagem incrível, fascinante. Eu falei bitch, mas foi a minha primeira impressão, assim, porque as duas se tratavam muito mal, né? Não tô falando que a Fleabag também não seja bitch, com várias pessoas em vários momentos, né? Mas ela... Era difícil, era delicado conversar, nós não conseguíamos dar um abraço, né? E depois a coisa vai... Agora, é estranho que quando ela apresenta a irmã, ela fala muito assim, que a minha irmã, que é rica, que é bem-sucedida, que tem o cabelo perfeito, que é maravilhosa e tem uma vida assim, assim, assado, né? E é engraçado porque a sensação que eu tenho é que, apesar das neuras, e depois de resolvida a situação da primeira temporada, ela tá muito melhor do que a irmã dela, na verdade. E no final das contas, assim, a imagem que ela projeta também é de uma mulher mais bonita, mais atraente nesse sentido de ser uma figura de presença, de ter um humor específico, enfim, do que a irmã dela. Então eu não sei se é uma coisa que as pessoas falavam pra ela sobre a irmã dela, ou se é a percepção dela em relação a se ver menos do que a própria irmã, sabe? Nós 3 aqui não temos o lugar de fala da irmã. Porque, né, não temos irmãs aqui, quem tá gravando, pra falar como é, mas eu acredito que tem, assim, uma comparação, né, que é internalizada entre não só irmãs, mas amigas mesmo, de mulheres. É social isso, né, da mulher ficar se comparando, né. Até no Crashing tem umas cenas, assim, né, que a Kate vê que o noivo dela meio que gosta dela, ela compra o chapéu igual, sabe?
Fica tentando ser igual a fulano, porque a fulana é melhor que eu nisso e aquilo. Né? É uma coisa cultural do feminino. Eu acredito que entre irmãs, né, pensa, você convive com ela a vida inteira, elas se comparam muito, né, talvez Deus a outra de uma forma que não condiz tanto com a realidade, mas é uma interação fundamental assim, para a série, as duas. Né? Acho que é a personagem master importante. É um Todos espelho, são, né? É um espelho da... Vocês falaram sobre isso de a Claire ter nome, eu acho que é muito significativo isso mesmo, porque ela é a personagem com nome, né? Então ela é aquilo que vai guiar a narrativa da Fleabag também de certa forma, né? Aquilo que tá ali, sempre fazendo o paralelo com a própria situação dela, né? A Kel mencionou família e eu só vou fazer um comentário breve dizendo que o começo do primeiro episódio dessa temporada, onde tem aquele jantar do noivado do pai dela com a madrinha dela, e tá todo mundo rindo, é tudo falso, aquela obrigação de estar todo mundo ali, né? Vinho circulando. Gente, eu me identifiquei tanto com aquilo. Brasil atual, né? Ai, é difícil, viu? É difícil. A mulher precisando ir pro hospital e não, então vamos aqui continuar como tudo está. Deixa eu tá beber ótimo. um vinho. Vou beber um vinho. Então, é isso mesmo, assim. Então, essa identificação dessas situações, né? Que são, é desgastante psicologicamente, assim, emocionalmente. Para todo mundo. Mas todo mundo continua fazendo. Como a sociedade, ela, sei lá, ela opera, assim. Não tem jeito, né? Voltando naquela questão, né? São as pessoas que a gente tem e a gente tem que lidar com elas. Não tem muita escolha aqui, não. Ainda mais família, né? Complicado. Olha, e o macacão que ela está usando nesse jantar? Eu queria fazer um outro parênteses aqui e dizer que as roupas que a Phoebe usa nessa série são simplesmente maravilhosas, assim. Quero todas. Saia jeans com meia calça e tênis, macacão com decote debaixo dos seios, assim. O sobretudo preto dela, as blusinhas listradas, enfim. Todo o figurino é muito... assim, muito marcado na personalidade da personagem, mas também é muito bonito. Simplesinho, né? Porque não é pra dizer que, tipo, ela teoricamente é alguém que passa por dificuldades financeiras. São roupas que são bem comuns. Mas a forma como elas são usadas, assim, são muito estilosas. Muito mesmo, bom ponto. Não, e essa do jantar... você imagina que ela tá com um salto, alguma coisa assim, né? Porque ela tá bem chique e tal, porque esse macacão com esse decote, que aliás eu não posso usar por causa dos meus seios grandes, fica aqui a minha reclamação. Aliás, tem uma frase ótima, ninguém tá satisfeita, né? Ninguém tá satisfeito. Ninguém. E tem uma frase ótima que ela fala sobre isso, que ela fala assim, que eu acho que eu não seria tão feminista se eu tivesse peitos maiores. Então... Menos 5 anos de vida pra todo mundo aqui. Eu quero, levanta a mão. E aí, quando ela vai no banheiro, você percebe que ela tá de tênis, né? Ela tá com esse macacão lindíssimo, chique e de tênis. Tudo a ver com a personagem, assim. E é o conforto, porque afinal de contas é essa pessoa que tá prezando pelo conforto acima de tudo, assim, né? Tem essa espontaneidade. E tentando roubar o casaco da irmã. Pega os casacos, coloca só lingerie embaixo do casaco. Fleabag, né? Maravilhoso. Agora, vamos para o ponto central dessa temporada. Hot Priest. Ai, Hot Priest. Chegou na hora de chorar mais. Bora chorar mais. Estamos contornando essa questão e não falamos ainda o suficiente sobre o que é Hot Priest. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque quando a gente abre Twitter agora, é só meme do Hot Priest. Abre o Instagram, é só meme do Hot Priest. Abre os grupos no Telegram, no WhatsApp, é só gente se derretendo pelo Hot Priest. E eu fico pensando assim, na vida real... Todo mundo que já conviveu com um padre sabe que padres, mesmo os novinhos, não são charmosos como Hot Priest. Então, existe aí todo um exercício de escrita da Phoebe, de criação
de um tipo de masculinidade ideal. Eu fiquei pensando também sobre o fato de ela colocar justamente um padre que seria um homem inalcançável, especialmente quando se trata da vivência sexual da personagem dela. Então eu acho que ela usou alguns elementos assim que são bem interessantes de se pensar sobre a forma como ela elaborou esse personagem, porque ela criou basicamente uma fantasia coletiva em torno de um personagem que é alguém pelo qual geralmente as pessoas não nutririam esse tipo de fantasia, porque a gente só vê todo mundo se derretendo por Hot Priest, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, na qualidade da escrita dela pra conseguir construir esse homem ideal, que a gente termina a temporada e pensa, meu Deus, shippei um padre. Olha, eu vou te dizer que não é tão incomum não, viu, isso? Essa coisa do crush por padre, principalmente depois que apareceram uns padres gatos por aí, padres galãs. Padre gato. Eu acho que Gato. exatamente. Eu acho que rola essa coisa, né, do proibido, dessa coisa de que atrai mesmo, né? A atração pelo que não pode e tal. Mas também, como você falou, ela construiu bem, porque é o cara que precisa ser celibatário. Nesse caso, sexo para ele não vai ser aquilo que o move, digamos assim, sabe? Que eu acho que tem muito nas discussões, né, de masculinidade tóxica e tudo mais. Então eu acho que passa por isso, sabe? Essa questão de que ele é um cara que, a princípio, consegue separar as coisas, sabe? Consegue pensar além disso, consegue pensar além do sexo, além do desejo sexual, enfim, tem isso. E é massa porque ele, inclusive, ele é tão diferenciado que ele, inclusive, percebe quando ela faz, né, as quebras de parede com a gente, e aí ela coloca ele percebendo isso. Então, é a sensibilidade. Ele parece que é a única pessoa que consegue ter essa conexão nesse nível dela pra perceber a nossa existência na vida dela, né? Exatamente. A única coisa que ele não atinge é Bu, porque ela não deixa, porque no confessionário ela fala tudo, né? No confessionário, me conta os pecados cabeludos. Gente, referências a Padre Gato. A cena do ajoelho. A cena do confessionário. A cena do ajoelho é um negócio. Ajoelhe. Ali todo mundo cometeu vários pecados em pensamento com aquela cena. Nossa porque não senhora, tem jeito. O que é aquilo? Clipes da Madonna voltando, quadros sagrados caindo. Meu senhor. Aqueles quadros religiosos que decoram a igreja dele, que toda vez que ela olha pra um, parece que tem um teor vagamente erótico, assim, uma nudez, um corpo se inclinando, alguma coisa assim. Porque tem muito isso, né? Tipo o êxtase de Santa Teresa, que claramente Santa Teresa está gozando na escultura. Tem muito essa coisa do sagrado e do profano, né? Eu acho muito legal como ela incluiu isso. Sim, tem o São Sebastião também, que é um ícone gay, né? E aí você vai olhar para a representação de São Sebastião, é super erótico, gente, porque tem aquele corpo seminu, a expressão do santo. Então existe muito essa associação, né, sagrado e profano e tudo. É porque no final é o retrato do êxtase religioso, mas assim, convenhamos que os artistas tinham como referência o êxtase que não era religioso, né? Exatamente. E por falar em blasfêmia, eu tô olhando aqui meu caderninho e o que eu anotei da cena do confessionário, eu só escrevi assim: quando ele abre a cortina do confessionário, Jesus amado. Olha a blasfêmia. Jesus amado. E olha a palavra que você usou, Jesus amado. Exatamente. Essa coisa toda, essa brincadeira, né, do ajoelhou, tem que rezar, tem muitas conotações nessa série, né? O tempo todo ela tá brincando com isso, assim, quando ela lê a Bíblia no banheiro, que ela faz uma cara assim, parece que ela leu alguma coisa... Né, até... e pode ter lido, né? Porque tem os versículos eróticos da Bíblia também, né? E ele separou pra ela provavelmente algum desses, assim, né? Ela cheira a Bíblia e tal, ele derrama um leite, né? Com chá, um negócio sagrado. Então, assim, ela brinca com muita sutileza, mas é muito alfinetada ali, porque ela continua sem ter essa fé, assim, né?
religiosa, né? Ela tá ali por outro motivo. Uhum. Ela realmente tá com fé no padre. Ela acredita no que ele fala pra ela. Total. Né? Não assim na religião. E até porque ele é um padre muito desconstruído, né? Ela vai na igreja exclusivamente por causa dele, assim. É uma questão aí E ele sabe. E ele sabe, ele tem consciência do quanto que aquilo tá desconcertando, né? É a tentação. Uhum. Tentação ali. Uhum. Mas ele quer essa tentação, né? Tentação é assim, né? Ao mesmo tempo que você quer, você não quer. Né? Ao mesmo tempo que você abraça, você também recua, porque é uma tentação, é algo que, tipo, tá indo contra certos valores que você gostaria, mas ao mesmo tempo tá dizendo sobre desejos que você tem, que você tá reprimindo, assim. Então, no caso, era uma provação pra ele. Mas ele tá muito indo em direção a isso, assim, ele precisava disso também, né? Ele, acho que até não só pra ela entender o amor, como pra ele também. Certas limitações que o dogma coloca, né, que ele aceitou, ele rompendo isso, ele entendeu muita coisa também. A gente vê isso no discurso que ele faz no casamento. Exatamente, porque ele é um padre muito jovem, né? Assim, eu digo não de idade, mas de batina também. Mesmo, né? Não, mas assim, de batina, né? Porque ele, ele disse que ele se tornou padre depois, né? Ele teve uma vida dele, teve as experiências dele, né? Não é um cara que entrou no seminário aos 16 anos virgem, né? Aquela coisa, Sim. né? Então, assim, ele teve uma vida pregressa da qual ele abriu mão pra pegar essa vocação que ele diz, né? Só que eu acho que, de certa forma, também... Não que ele tenha usado ela, não é isso que eu tô querendo dizer, mas, assim, é que ela foi importante pra ele também, pra ele pensar nessa transição do que ele tá deixando pra trás e fazer essa reflexão que ele faz sobre a fé, a vocação que ele diz, e o amor, e como que o amor pode assumir outras formas, que é uma coisa que ele também fala que é uma escolha dele, né? Que ele escolheu amar as pessoas de outros jeitos, né? E, de certa forma, era como se ela tivesse participando de uma despedida dele desse mundo lá fora, né? Fora da igreja, né? Perfeito. E reforçam essa escolha, né? Ele fala pra ela que ela ajuda a fortalecer a fé dele. Justamente porque ele questiona. É muito... Eu brinquei outro dia, né? Flia Bergman. Porque é muito isso, assim. O Bergman, o tempo todo, ele questiona a fé, assim, né? Nos filmes dele. Os padres mesmo têm esse questionamento romântico mesmo. E foi importante pra ele, né? Pensar nisso. Pensar se é isso mesmo que ele quer e... Enfim. Ai. É lindo, gente. Ai. E a qualidade Suspiros. da escrita dessa mulher, né? Eu acho impressionante o base. texto de Fleabag, assim. A primeira temporada é muito boa, o arco da personagem, mas eu acho que esse arco de autodescoberta, de auto-amor e de redenção da segunda temporada é muito materializado na presença do padre. É demais, assim, o que ela consegue fazer com o texto. E aí, quando chega no final, só pra comentar também já a cena final, que eu acho que é a mais importante, porque ele menciona muitas vezes sobre como... o fato de que a fé dele tá muito ligada à imagem de uma raposa, né? A raposa constantemente apareceu na vida dele em outros momentos. E aí, quando eles se despedem derradeiramente, né, na cena final, ela tá lá no ponto de ônibus e a raposa aparece pra ela. Ou seja, a conexão que ele tinha com o público, mostrando que ele entendia ela dessa forma, ela também tem com ele, porque ela também vê a raposa dele. Ela diz, ele tá indo pra lá, e a raposa vai, né? E aí, a câmera, que era sempre uma câmera na mão, assim, meio que pra fazer aqueles travelings em torno dela e pra fazer essas quebras de parede, faz o movimento de seguir ela, porque ela se levanta pra dar as costas pro público e seguir, né, pro horizonte, aquele clássico final de história, né? E aí ela vira pra trás uma última vez, olha pra câmera e diz que não. Ou seja, na verdade ela nem verbaliza, né? Ela só faz que não com a cabeça, né? E a dá câmera... tchauzinho, né? Ela se despede. Isso, e a câmera fica parada e ela segue. Ou seja, depois de toda essa jornada que foi essa temporada de auto-amor mesmo, ela não precisa mais da gente. E aí a gente fica pra trás. E aí ela não precisa mais quebrar a quarta parede, porque ela já tá à vontade com ela mesma. E ela tá de boa depois de tudo que aconteceu. Acho isso tão lindo, maravilhoso. Foi lindo. Ai...
É perfeito, perfeito. É. E não é à toa que eles estão num ponto de ônibus, né? É um lugar de passagem. É uma despedida ali do passageiro que eles tiveram. Assim, é uma coisa que vai passar, entendeu? É, tipo, tem o amor, mas aquilo vai passar, continua sendo bonito, continua sendo importante, mas as pessoas têm escolhas, têm caminhos diferentes. E assim, a música que toca, geralmente é uma série que não se comenta com músicas, né? Ela tem a trilha bem específica, mas toca uma música do, acho que Alabama Shakes, se eu não me engano. Que a letra fala, eu tenho certeza que eu vou ficar bem. Fique bem. E aí a gente deixa ela aí, assim, a gente confia e fala, beleza, entendeu? Se joga, amiga, né? Porque apesar de ser triste, a gente ficar triste porque a gente queria que desse certo. Essa E deu relação certo, pros né? dois, ela sabe que ela vai ficar bem, né? Deu certo. Eles aprenderam o que eles tinham que aprender, eles concluíram. Não precisa ser pra sempre pra ser verdadeiro, né? Não precisa ser um casamento, não precisa ser... Muitas vezes é até melhor que não seja. Os dois saíram melhores daquilo que aconteceu. Exatamente, mesmo que tenha sido uma semana, né? Ele conseguiu segurar a Hillary no colo, ou seja, ele pegou o coração de Fleabag na mão. Né? A única coisa que ele não conseguiu, que a gente vê que apesar de toda a evolução dela, do processo de perdão, a única coisa que ela não transparece pra ele é a Bu. No confessionário ela não consegue falar. Porque isso, assim, acho que isso até impossibilitaria o que eles têm. Mas eu acho que a Bu, ela guardou pra ela, né? É um fantasma dela, literalmente, né? Bu, por isso, assim. E é tão pesado que talvez isso seja sempre insuperável, né? Ela fala, assim, que apesar dela estar bem, assim, ter feito tudo, eu nem penso mais em... Aí vai passando os flashbacks de novo. É claro que ela pensa, ela sempre vai pensar nisso. Eu acho que é um fantasma que não tem muito... como passar disso que aconteceu, né? Mas ela realmente se aprendeu a amar de outras formas, né? Nossa. Ai. Aquela última olhadinha pra câmera dói demais. Nem tudo se resolve. Nem tudo se resolve. Aquela última olhada foi... Com certeza. E eles falando eu te amo pro outro, sabe? Mesmo sendo num término, né? Mesmo sendo no afastamento, na despedida, você fala eu te amo. É bem significativo. E o choro também, achei bonito isso. Ai. Aquela lágrima dele, assim. Geralmente... Enfim, essa cena é muito forte, muito bonita. Realmente. Não tem como você não dar uma respirada. Não, assim. tem como não chorar compulsivamente. E também, ao mesmo tempo, eu fiquei me lembrando... do quanto que... Você falou do ponto de ônibus. O quanto que ônibus, ponto de ônibus... É importante para a reflexão da nossa vida, né? Aquilo de você olhar para aquele relógio e olhar e ver que ainda faltam 28 minutos pro ônibus passar. Aquilo já te fala, é hora de pensar na vida. Esses momentos do cotidiano. E é simbólico também, porque, inclusive, uma quebra de expectativa o tempo todo, com personagens, com falas, né, com tudo, assim, com cenas, a gente não sabe muito bem o que esperar, assim, né. E nessa cena ele fala, olha, tá sempre errado esses letreiros aí, e aí no fim das contas o ônibus é cancelado, né. Então acho que é uma simbologia, assim, de olha, acabou mesmo essa oportunidade aqui que a gente teve, essa relação e essa série. Né, tipo, não vamos mais poder acompanhar. E acabou bem, né? Por mais que eu ame, eu não queria que tivesse uma terceira temporada. Eu acho que é isso, assim. Esse é o arco da Fleabag. Eu também. Acho que concluiu perfeito, exatamente, concluiu perfeito. Ela sabe quando parar. Você me disse isso uma vez também, não sei se foi pra mim ou no grupo. A Phoebe é econômica, né? Ela faz o arco completo ali. E é isso, eu não vou ficar... Parte pra próxima, né? Não vou ficar fazendo... depois eu... Que é esse ritmo que ela tá trabalhando também. Ela sabe como terminar, sabe quando terminar e parte pra próxima. É isso mesmo. Exato. Desapegada, além de tudo. O problema é quando rainha. o povo fica querendo, né, o povo do comercial, que aí, aqui é um terreno fértil, então vamos explorar mais. Isso acaba com a criatividade dos artistas, assim. Então eu acho que se finalizar aqui mesmo, vai ser muito melhor pra ela. Sim. Não duvido que ela faria... É igual o Lynch, assim, tudo que ele quiser fazer, tamo aí. Nem tudo vai ser perfeito, mas claro que seria legal. Não duvido que ela faria uma coisa legal. Mas não tem problema se ela não fizer e tá perfeito, assim. Não precisa, assim, né? Tipo...
Então, vamos finalizar perfeito do jeito que está? Vamos. Adeus, Phoebe. Ai. Adeus, Phoebe, não. Adeus, Fleabag. A Phoebe ainda vai fazer muita coisa boa, com certeza. Phoebe ainda veremos outras vezes e vamos aguardar essa série da HBO aí, né? Fora o Bond, que eu tenho muito pé atrás, mas eu confio na escrita dela, enfim. Mas ela não é a única roteirista. Se não vão então... sabotar, né? Ela não é a única roteirista, então também não é tão definidora assim, talvez, né? O que ela vai fazer. Eu acho que tem muito a ver também, porque eu falei do negócio de Killing Eve, porque vai ser quando vai ser apresentado a nova Bond, né? Que vai ser uma mulher. Então, eu acho que tem a ver isso, sim. Mas veremos. Então, se vocês que estão nos ouvindo também amam Fleabag, também amam a Phoebe Waller-Bridge, ou se não amam, se tem suas críticas, sugestões, comentários sobre as nossas análises aqui, as nossas conversas, ou comentários sobre os seriados, enfim, sobre o trabalho da Phoebe, mandem o feedback do nosso programa com comentário no SoundCloud ou no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou também no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Não, peraí, como assim não amam? Tem essa possibilidade? Olha, assim, né? O mundo tá cheio de gente meio louca, né? Então... Cheio dos haters esquisitos aí, né? Então... Mas, ó, se você também ficou com o coração partido, pessoal, vamos confiar no Hot Priest, vai passar. É isso, gente. Agora eu vou chorar mais. Beijo, gente. Até a próxima.